Oi, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre neodarwinismo, tá bom? Então, o neodarwinismo foi a teoria que surgiu após a teoria de Darwin. Então, o neodarwinismo é uma complementação do darwinismo. O neodarwinismo não veio para colocar por terra o darwinismo. Na realidade, veio para complementar, pois Darwin, em sua época, ele não tinha base de genética. Então, por exemplo, o lamarckismo, ele teve um cientista central, né, um pensador central que foi Lamarck. O darwinismo teve Charles Darwin. Então, o neodarwinismo ele não teve um cientista central, um pensador, mas alguns cientistas ajudaram na construção dessa ideia. Foram eles Dobzhansky, Wright, Mayr e George Simpson e Stebbins. Foram alguns dos cientistas que deram início a essa teoria do neodarwinismo, dando bases genéticas àquilo que já se conhecia da teoria de Darwin. Então, o neodarwinismo ele está baseado em três pontos principais: a mutação, as mutações gênicas, as recombinações gênicas e a seleção natural agindo sobre a variabilidade genética. Vamos lá entender cada um deles. Então, mutação, o que é mutação? Mutação é qualquer alteração que seja feita no código genético. Então, qualquer alteração no código genético é uma mutação. As mutações genéticas, elas podem ser numéricas ou estruturais. As alterações numéricas, como o próprio nome diz, são alterações no número de cromossomos. Nós normalmente recebemos 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna, somando dando um total de 46 cromossomos. Se um indivíduo tiver, um ser vivo tiver, no caso a nossa espécie, mais de 46 ou menos de 46, isso nós chamamos de mutação numérica. Para a evolução, esse tipo de mutação numérica não tem valor evolutivo. Por quê? Esses seres com essas mutações numéricas, ou geralmente eles são abortados, eles nem nascem, ou quando nascem, eles são estéreis, ou seja, não originam outros indivíduos, tá? Então a gente sabe que para evolução é necessário que deixe descendentes. Então não é o caso das mutações numéricas. Então para evolução não tem valor. E existem as mutações estruturais, que quando ocorre uma duplicação, uma deleção de um gene, aí sim, essa tem importância evolutiva. As mutações estruturais, quando ocorrem internamente em um ou mais genes ou segmentos cromossômicos. Tá? Então vamos lá. Então, alguns tipos de mutações estruturais quando ocorrem nos genes. Tá? Pode ocorrer uma deleção, vocês observam aqui, quando um gene for deletado, que ele não aparece mais no cromossomo, ele foi deletado. Pode ocorrer uma duplicação quando um gene, tá? Quando um gene for duplicado, vocês observam aqui, e aqui ocorreu uma duplicação desse gene, tá? Pode ocorrer uma inversão quando no mesmo cromossomo um gene muda de lugar. O gene que estava aqui foi para cá e o gene que estava aqui foi para cá. Lembrando que a inversão ela ocorre no mesmo cromossomo, tá? E tem a translocação, quando ocorre entre dois cromossomos. Nesse caso, na translocação, o gene que estava nesse cromossomo vai para esse e o gene que estava nesse vai para esse outro aqui. Então, observem. Então, esta translocação ocorre entre entre cromossomos diferentes. Gente, tanto uma deleção quanto uma duplicação, uma inversão ou uma translocação, elas vão acabar o quê? Gerando uma nova característica, tá? Ela vai aumentando, há um aumento na variabilidade genética, surge uma nova característica. Essa característica ela pode ser adaptativa ou não. Geralmente as características não são adaptativas, tá? E como é que eu sei que uma característica é adaptativa? Quando ela favorece a sobrevivência do ser vivo no meio ambiente.
Essas aqui são as principais mutações estruturais que têm peso evolutivo. Uma outra coisa que pode aumentar a variabilidade genética é a recombinação gênica. Tá? Essa recombinação gênica ela vai ocorrer ali num fenômeno chamado crossing over, tá? Na meiose, lá no paquíteno da meiose que nós estudamos no primeiro ano. Então, como é o crossing over? Os cromossomos homólogos vão parear entre si, observem aqui, e aí lá no paquíteno da meiose, eles vão trocar fragmentos entre si, observem. Então, um pedaço que era desse cromossomo aqui foi para o outro, olha, e esse outro pedaço desse cromossomo aqui foi para esse aqui. Então, nós dizemos que ocorreu uma recombinação gênica. E após o crossing over, nós temos cromossomos recombinantes. Tá? Então, ocorreu uma mistura de material genético. Isso também vai fazer o quê? Aumentar a variabilidade genética. Tá? Então, quando aumenta essa variabilidade genética, nós temos o surgimento de inúmeras características novas nos seres vivos. Observe aqui alguns exemplos da variedade biológica a partir dessa variabilidade genética. Então, seres diferentes, de espécies diferentes, com características diferentes. Então, se uma determinada característica, seja ela qual for, favorecer a sobrevivência do ser vivo, ela vai permanecer nele e vai ser passada para as próximas gerações quando ele deixar seus descendentes. Se uma característica não é adaptativa, então significa que ela não favorece a sobrevivência do ser vivo e ou o ser vivo vai entrar em extinção ou essa característica não vai ser nem passada adiante, tá? Então observe aqui a variabilidade genética, o nível de características que ela pode fazer surgir. Então, de raciocínio básico do neodarwinismo, conhecido também como teoria sintética da evolução, nós temos as mutações, tá? E as recombinações gênicas. Gente, as mutações e as recombinações gênicas, crossing over, vão aumentar a variabilidade genética. Para a evolução, um aumento na variabilidade genética é positivo ou negativo? É positivo, porque quanto maior a variabilidade, maior o número de características o ser vivo vai ter para sobreviver às adversidades do meio ambiente. E aí, dentro dessa variabilidade genética, entra a seleção natural. E a seleção natural vai selecionar o quê? Os seres vivos? Não. Vai selecionar as características adaptativas, as características que melhor favorecem a sobrevivência do ser vivo. Uma vez passando por essa seleção, nós temos o que? A adaptação. Os seres vivos mais adaptados, tá? Com essas características adaptativas, vão se reproduzir e deixar e levar essa característica para os seus descendentes. Aí sim, nós temos a continuidade da evolução. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima!